Diletos filhos e irmãos caríssimos, a liturgia deste quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria, por isso as flores voltaram, a cor da casula muda e sai do tom roxo para o róseo, justamente para nos dizer que hoje estamos no domingo da alegria, que antecipa as alegrias da Páscoa de Nosso Senhor. No ano C, a liturgia de modo especial nos apresenta no Evangelho de São Lucas a parábola do Pai misericordioso. É um texto que todos nós conhecemos muito bem. É um texto escrito para publicanos e pecadores, em detrimento dos fariseus e dos mestres da lei, que já no início do Evangelho criticam Nosso Senhor, justamente porque no coração do Evangelho de São Lucas, Evangelho da Misericórdia, capítulo 15, nas 3 parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do Pai misericordioso, em ambas, Nosso Senhor faz festa, faz refeição, faz banquete com pecadores. O texto bíblico que acabamos de escutar nos convida a sempre nos voltarmos para o coração do texto, que são os versículos 20 a 24, o meio do texto, que é onde estão as atitudes do Pai. O autor sagrado em nenhum momento quis nos chamar a atenção para aquilo que é a vida do filho mais novo ou do filho mais velho. A sua intenção é que todos fixemos o olhar no Pai, porque somente quem consegue fixar o olhar no Pai e extrair do Pai os elementos da misericórdia, esse verdadeiramente se reconhece filho. Alguém que se diz filho e lê esse evangelho, imediatamente cai no risco de se identificar com os filhos, é porque ainda não sabe quem é o Pai. Por isso, olhando a figura do Pai, conseguimos extrair aqueles elementos viscerais da compaixão, da misericórdia, do amor de Deus por cada um de nós. Porém, na reflexão deste domingo, eu gostaria de me deter em um aspecto que talvez nem sempre tenhamos o mesmo em vista. E em nenhum momento quero que vocês se identifiquem com. A identificação deve ser com o Pai. Mas é verdade que estamos na Quaresma, e a Quaresma deve nos exercitar para a conversão. E esse Evangelho nos convida, como de domingo passado, à conversão. O Pai pacientemente espera que adubemos a figueira para que produza frutos. Hoje o Pai também espera e vai ao encontro dos filhos. Mas qual é o detalhe que eu gostaria de destacar? Destacar o filho mais velho como imagem daquele que não se deixa amar. Olhemos o texto, versículo 12, o mais novo diz: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O mais novo, praticamente pedindo a herança, ele faz algo muito sério. Ele mata o pai. E essa é a primeira imagem do texto. Uma herança dada porque se supõe que o pai, ainda que vivo no texto, tenha falecido interiormente na vida do mais novo. E por isso ele quer a herança e parte. Ele não só mata a figura do pai, mas ele
parte e se afasta da figura do pai. É o texto que sempre nos comove. Mas é bem verdade que quando ele volta, ele reconhece uma coisa que o pai lhe diz: este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Na verdade, na tentativa de matar a figura paterna, o pai, Deus, o pecado nos mata. Somos nós que morremos e não o pai. Por isso o pai pontualmente diz que o filho estava morto e agora voltou a viver. Porque o pecado mata sempre. E ainda que no orgulho do pecado pensemos que matamos ou nos distanciamos do pai, na verdade nós é que morremos. Essa é a primeira imagem do filho novo. Mas tem uma expressão pior, que é a do filho mais velho. O filho mais velho, no texto, ele o tempo todo procura se identificar com o que ele não deveria. E assume atitudes até piores no retorno do irmão para com o pai. O filho mais velho, ele se identifica com uma outra figura que está no evangelho de hoje: o empregado, o criado. Não sei se vocês percebem, mas se a gente lê direitinho o texto, não são só 3 figuras no texto, são 4. O empregado está sempre lá no texto. O empregado vive na casa do patrão. O empregado vive na casa do pai. E o empregado tem um papel importante no texto, porque ele quer revelar o risco que corremos de não nos identificarmos com o pai e por isso não sermos filhos. E não sendo filhos, vivermos uma vida de criados, de empregados. Vamos no texto. Biblicamente, olhemos o evangelho de hoje. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? O filho mais novo reflete e toca na verdade dos empregados. Os empregados, eles estão na casa do pai dele, do meu pai. E eles estão melhores do que eu, porque eles têm pão com fartura. Não falta nada. Eu estou fora morrendo de fome. A situação dos empregados é uma situação estável, boa. Por quê? Porque eles, mesmo não sendo filhos, eles estão bem acomodados na casa do pai. Do pai, patrão, que não deixa faltar nada. Eles têm pão com fartura. Essa é a primeira imagem que precisaríamos fazer um bom exame de consciência. Sobretudo nós que estamos aqui todos os domingos. Podemos estar aqui como os empregados, com muita fartura de tudo que recebemos da casa do pai, mas não somos filhos. Estamos como empregados, e esse é um risco. O texto continua e nos apresenta lá na frente o momento em que o filho mais velho volta do campo. E voltando do campo, ele chama quem? Um dos criados, um dos empregados. De novo, o empregado tem um papel importante. E o empregado diz o que ao filho mais velho? É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. É teu irmão, teu pai. O empregado deixa claro que enquanto empregado ele não tem nenhuma relação com o pai.
O pai é teu, o irmão é teu, não é meu. E a festa é por causa dele. É o empregado que sente já na vida o peso de ser empregado. É a carga de viver uma vida fazendo as coisas para o patrão, mas sem ter sentimentos de filho. Na vida cristã nossa, muitas e muitas vezes esse peso bate na nossa porta, porque somos habituados a uma vida cristã de empregados que fazem. E em tempos atuais, mais ainda, porque ai de quem não fizer. E isso é tão normal na vida da igreja que as pessoas chegam para se aproximarem da igreja e a gente já quer contratá-los como empregados. Venha fazer isso, venha fazer aquilo, participe de tal grupo, participe de qual movimento. A tentação do empregado que quer todo mundo como empregado. Vamos rezar isso, vamos fazer tal novena. Os empregados estão cansados, habituados, acomodados de viver fazendo. E por isso já estão rígidos, com queixas. Ao invés de fazerem ponte para a reconciliação e para o perdão, jogam álcool na fogueira. E foi isso que o empregado criado fez com o mais velho. É tanto que o mais velho, quando responde ao pai, ele diz: eu trabalho para ti há tantos anos. Vejam que ele não se considera em nenhuma hipótese filho. Eu trabalho para ti. Olha o risco da gente também cair numa vida onde trabalhamos para Deus, mas não somos seus filhos. Isso aqui tem um divisor de águas grande. Porque enquanto estamos a trabalho para o patrão, a gente nunca vai ter os sentimentos do pai. E por isso, a celeuma do cristianismo atual, que não se parece com Cristo. Diz que é cristão, mas a vida é um absurdo. Porque nada se parece com o pai. Porque é um bando de trabalhadores do pai. Mas não filhos que se identificam, mas não filhos que querem viver o evangelho, e por isso afastam mais do que atraem, porque não passam de empregados. E o filho mais velho corre esse risco, ele se apresenta com esse risco, ele se identifica o tempo todo no texto com o empregado, e não enquanto filho. Vejam que há mais um detalhe no texto, na primeira parte. Vejam que o pai acolhe o filho e o empregado de novo aparece. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo, sandália nos pés. Trazer um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. O empregado participou antecipadamente da festa do filho. E por isso, ao invés de levar a alegria para o irmão, levou o sentimento de inveja, de ciúme, de orgulho, de queixa. Por quê? Porque antecipadamente ele viu o júbilo do pai. E quem é empregado nunca, meus irmãos, vai se alegrar com a alegria do outro. Nunca vai se alegrar com a alegria de um pecador que volta.
porque sempre vai considerá-lo alguém abaixo dele. Aqui está o risco do empregado. Se a gente não foge da lógica do empregado, o evangelho de hoje é lindo. Deus quer fazer um banquete e uma festa conosco, mas enquanto empregados dele, nós não temos nenhuma noção do que seria a paternidade dele. E por isso, tantos cristãos frustrados, revoltados, culpabilizados em seus pecados ao ponto de fazerem besteira, por causa de uma religião que oprime, porque não entenderam ainda quem é o Pai. Porque ainda não compreenderam o que é a misericórdia do Pai, porque o tempo todo de vida cristã foi sendo empregado, servo, pior ainda, funcionários do Pai e não filhos. Amados irmãos e irmãs, o evangelho desse domingo nos convida a darmos um salto, e o salto está presente no texto. O filho faz o exame de consciência, o mais novo, e ele programa para dizer ao pai o quê? Trata-me como um dos teus empregados. Veja o peso do empregado no texto. E o risco deu até hoje ter sido um empregado de Deus e não filho. Trata-me como um dos teus empregados. Quando o pecado pesa na vida, trata-me como um dos teus empregados. Só que o pai não permite que o filho diga, trata-me como um dos teus empregados. Quando ele vai dizer, trata-me como um dos teus empregados, o pai manda chamar os empregados para que sirvam o filho. Porque um filho dele nunca, jamais será empregado. É filho. É ele que tem a herança enquanto filho. O empregado não tem. Por isso nosso Senhor não deixa, trata-me como um dos teus empregados. Segundo ponto importante no texto, tudo o que é meu é teu. É o que nosso Senhor diz no fim do evangelho. Tudo que é meu é teu. Caros filhos, a gente já entendeu que tudo que é dele é nosso. A gente vive essa filiação com o Pai, com Deus, dessa forma, ou a gente ainda acha que tem coisas que são dele, que nunca serão minhas, porque eu sou um miserável, um pecador, um verme. Esses são os sentimentos de quem vive uma vida cristã de empregado. O empregado está lá pronto para fazer tudo que o patrão disser. E ele até se gaba de ser o obediente, o que segue tudo direitinho na igreja e cumpre os mandamentos, que é um filé. Mas não é filho. E ainda está muito distante daquele que é o Deus de nosso Senhor, que é o Deus de Jesus. Porque ainda não aprendeu o que é deixar-se amar pelo Pai, que não espera que o filho volte, mas vai ao encontro. Mas apesar do filho empregado, sai fora para ir ao encontro dele. O filho, na sua raiva, sentimento de quem é empregado, raiva, empregado é cheio de raiva, o pai sai fora na raiva do filho e vai chamá-lo. O filho, na sua raiva, é orgulhoso, soberbo. E quantos soberbos espirituais não temos hoje na igreja?
empregados de primeira, assalariados de um evangelho que não é o de Cristo. O pai sai e diz: tudo que é meu, rapaz, é teu. O que é meu é teu. E a gente precisa se alegrar, fazer festa, porque esse teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e tornou a viver. Este teu irmão, porque o irmão na hora H não quis chamar o irmão de irmão, disse: este teu filho. Ele não é meu irmão, não. O sangue não é o mesmo, não, é outro. Porque eu sou empregado, eu não sou filho. Meus filhos, olhem o risco que corremos de vivermos uma vida cristã sem o Pai. Até vivermos com Deus, tá bom, mas não é o cristão. Por isso, hoje nesse evangelho, eu volto para o início da homilia. Onde é que a gente precisa estar? Versículos 20 a 24. Identificar-nos com o Pai. É só quando a gente se identifica com o Pai que a gente se reconhece filho. Porque, como diz aquele ditado popular, filho de peixe, sede santos como eu sou santo. Tudo que é meu é teu. A meta é essa. E se a gente ainda não está aí, é porque infelizmente a nossa vida está sendo mais de empregados de Deus do que de filhos. Que a gente possa, nesse domingo da alegria, dar um salto e sairmos dessa vida de escravos, dessa vida de servos distantes, e que a gente possa verdadeiramente se abraçar com o Pai que nos espera, que nos acolhe e que nos ama infinitamente sempre. Assim seja. Fiquemos em pé.